Olá, bênção de Deus, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um dia de estudo bíblico. Estamos aqui juntos, crescendo no conhecimento da palavra de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo, nosso melhor professor. Estamos numa temporada de conhecer, aprender a respeito do Novo Testamento. Iniciamos pelo Evangelho de Mateus. Já falamos do capítulo 1 ao capítulo 7. E hoje nós iremos prosseguir essa jornada do capítulo 8 até o capítulo 13. Então já pegue sua Bíblia, seu caderno, suas canetas, marca-texto e vamos estudar juntos a palavra de Deus e que nesse momento o Espírito Santo venha trazer a revelação, porque esse é o livro mais poderoso do mundo, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é o único livro que nós lemos na presença do autor, que nesse momento possamos orar para que ele nos guie nesse momento de estudo da palavra. Amém? Então, Espírito Santo, nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui aprendendo e conhecendo a respeito da tua palavra. Venha nos direcionar, venha nos ensinar, venha abrir os nossos olhos espirituais, venha abrir os nossos ouvidos e venha trazer a revelação da Tua Palavra. Nós estamos aqui para aprender mais de Ti e aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Que nossos corações estejam dispostos a Te conhecer e sermos guiados por Ti nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. No último estudo, nós falamos a respeito do Sermão do Monte e agora nós vamos dar continuidade à jornada de Jesus pelos olhos de Mateus. Então vamos abrir a sua Bíblia aí no capítulo 8 de Mateus. Aqui vai começar uma jornada de curas, milagres, sinais e maravilhas no ministério de Jesus. Se você olhar aí na sua Bíblia, os 3 primeiros tópicos que aparecem no capítulo 8 de Mateus, você vai ver que Jesus está operando milagres. Primeiro, a cura de um leproso, depois a cura de um servo e de um centurião, e depois da sogra de Pedro. E nessas 2 primeiras curas, nós vemos algo muito precioso a respeito de Jesus. Como nós vemos a questão do leproso. Os leprosos, quando eles passavam na rua, eles tinham que ficar gritando. Então eles passavam correndo e gritando impuro, 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 para as pessoas entenderem que não podiam tocar nele. Além disso, tudo que o leproso tocasse ficava impuro. Eu vou te convidar para ler Mateus capítulo 8, versículos 1, 2 e 3, que vai dizer assim a palavra de Deus: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Na época em que Jesus começa o seu ministério, era proibido que as pessoas tocassem no leproso. E tudo que o leproso tocasse ficava impuro. Porém, esse leproso, ele soube de alguém que poderia tratar aquilo que ele estava passando. Tanto que ele chega até Jesus e ele fala: Senhor. Ele entendia que Jesus era o próprio Deus. E ele fala que gostaria de ficar limpo. Jesus tocando nele, ele fica limpo no mesmo instante, foi curado da lepra. Jesus não é contaminado por ele, mas Jesus opera um milagre na vida dele. Depois disso a gente vai ver, você pode ler aí o tópico na sua Bíblia, a partir do versículo 5, a respeito da cura de um servo de um centurião. Um centurião era um oficial romano que comandava mais ou menos 100 soldados. Israel estava sob o jugo de Roma. Roma os oprimia naquela época. E esse oficial, ou seja, esse gentil, chega até Jesus e ele fala que o seu servo está doente. E Jesus fala que então vai lá curá-lo. Só que na época também, um judeu não podia ficar andando na casa de um gentil, porque os romanos não fazem parte do povo de Israel, e sim do povo gentil. Tenho certeza que aquele centurião nunca imaginou que Jesus se prontificaria isso. E sabendo disso, ele já vai com algo que ele tinha em mente. E ele fala: não, o seu servo tem muitos soldados, se eu mandar um, vai ali, ele vai.
Se eu mandar ele fazer isso, ele faz. Então apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Jesus fala que em todo Israel ele não tinha visto uma fé como aquela. E apenas por uma ordem de Jesus, o servo daquele centurião foi curado imediatamente, sem Jesus precisar ir até ele, sem Jesus precisar tocá-lo. Tudo isso que a palavra vem relatando, tudo aquilo que Mateus deixou escrito, o seu evangelho, nos mostra que o nome de Jesus tem poder e autoridade. O nome de Jesus é poderoso. Depois desses 2 milagres, nós vamos ver a cura da sogra de Pedro. Jesus vai até ela é curada imediatamente e ela se levanta e vai servi-lo. Se nós formos ler Mateus capítulo 8, versículo 16, vai dizer assim: Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Mais uma vez, a palavra afirma que há poder e autoridade no nome santo de Jesus. A palavra vai dizer que apenas uma palavra ele expulsava os demônios. Um pouco diferente do que acontecia com os escribas e fariseus, que ao tentar expulsar os demônios das pessoas, ao tentar exorcizar, eles usavam aromas desagradáveis ou usavam anéis no nariz para tentar, entre aspas, amarrar o demônio, enfim. Eles tinham algumas crenças que muitas vezes não funcionavam. Na verdade, de fato não funcionavam, não tinham autoridade para fazer isso. E agora vem alguém que de fato tem autoridade. Eu acredito que por Jesus ter grande poder e autoridade sobre si, muitas pessoas gostariam de segui-lo. E é o que a gente vai ver no decorrer do capítulo 8. Que chega uma pessoa e fala para Jesus que quer segui-lo. E Jesus responde esse homem que as raposas têm as suas tocas, que os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E aqui Jesus já apresenta que o seu evangelho, seguir a Cristo, seguir a Ele, nos custa o nosso conforto. E que muitos dizem que querem segui-lo de todo o coração, com tudo que tem, mas não estão dispostos a largar tudo para sim seguir a Jesus. Vai aparecer outro homem que diz: Senhor, deixa eu sepultar o meu pai primeiro e depois eu venho seguir a ti. Jesus fala diretamente para ele: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. No contexto judaico da época, depois que alguém era sepultado, depois de 1 ano, o filho mais velho tinha que juntar o resto dos ossos do pai e colocar em um ossuário. Era uma parte no cemitério que guardava o resto dos ossos daquela pessoa que faleceu. E depois disso, esse filho mais velho iria administrar as coisas do pai, iria dividir, ele seria o herdeiro primogênito. No contexto judaico da época, as pessoas consideravam o mandamento de honrar pai e mãe como um mandamento supremo. Então, fazer um sepultamento honroso era algo que, para eles estariam ali praticando o ato de honrar pai e mãe. Só que o que Jesus nos deixa bem claro é que o fato de seguir a Ele está acima de todas as coisas, até acima da nossa própria família. Isso nos mostra que quando Jesus nos chama, a nossa primeira obrigação é com Cristo, não com a nossa família. Claro que nós não vamos deixar de honrar os nossos pais, mas primeiro nós precisamos honrar a Deus. Esses 2 homens, eles poderiam ter sido discípulos de Jesus, mas eles não foram, porque eles não estavam 100% dispostos a deixar tudo aquilo que era necessário para seguir a Cristo. Continuamente, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9 de Mateus, nós vemos os milagres e as maravilhas que Jesus vem fazendo. Como, por exemplo, depois disso, vemos que Jesus acalma a tempestade. Depois que Jesus cura 2 endemoniados numa região que era de pessoas gentílicas moravam ali. E isso dá para perceber porque diz que nas aproximações tinha uma manada de porcos. E a gente sabe que os judeus consideravam porcos animais impuros. E aqui Jesus revela que ele não vem somente para os judeus, mas ele também veio para os gentios, operando sinais, maravilhas em ambos os lugares. Quando Jesus vai até esses 2 homens endemoniados, os demônios falam através deles
o que você quer conosco, Filho de Deus? Pedem para que Jesus lance eles naquela manada de porcos. Então Jesus ordena que eles saiam daqueles homens, e aqueles homens são libertos, eles vão para a manada de porcos, que aqueles porcos caem no precipício. Acontecendo isso, as pessoas daquela região pedem para que Jesus saia de lá, até porque era uma região que havia vários rebanhos, descriações de gado, e provavelmente eles temiam, porque era uma região idólatra, uma região muito promíscua, eles temiam que aquilo que aconteceu viesse a acontecer novamente como consequência dos seus pecados. Nós vemos que de fato Jesus sai daquela região e ele vai para sua cidade, a região de Cafarnaum. E é muito interessante que o capítulo 9 vai trazer 3 curas que fazem referência a uma profecia de Isaías. O autor começa esse capítulo relatando que Jesus cura um paralítico, depois Jesus cura 2 cegos, depois ele opera libertação na vida de um homem que era mudo. Essa profecia, ela está em Isaías 35, versículos 5 e 6. Se você quiser abrir aí em Isaías rapidinho comigo, que diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Aqui as escrituras já apontavam para o Messias. Ele não vinha somente libertar um povo dos seus pecados, ele vinha operar sinais e maravilhas no meio do seu povo. Isso é uma das coisas mais poderosas do Evangelho. Além dessas curas, é do capítulo 9 que nós vamos ver o chamado de Mateus, em algumas escrituras também chamado Levi. Algumas pessoas acreditam que Jesus deu a ele o nome de Mateus e que o nome dele original era Levi, porque Mateus significa dádiva de Yahvé. Alguns estudiosos acreditam que Jesus pode ter dado esse nome a Mateus, o publicano, para mostrar que agora ele é uma dádiva do Senhor, não mais alguém que explora o seu povo, porque os publicanos na época eram pessoas que cobravam impostos e além disso elas usavam da sua autoridade para conseguir dinheiro, geralmente explorava o seu próprio povo, então eles eram considerados como inimigos do povo judeu. A palavra vai dizer que Mateus estava na coletoria, Jesus o chamou para o seguir e ele no mesmo instante se levantou e seguiu a Jesus. Além das outras curas que nós conversamos aqui, também mais 2 curas, cura da mulher do fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo, uma menina de 12 anos. No Evangelho de Mateus não é citado o nome dele, diz que ele é chefe da sinagoga, mas mesmo sendo escriba, mesmo sendo parte daqueles que não acreditavam que Jesus é de fato o Filho de Deus, talvez ele ouviu falar de alguém que tinha poder e autoridade para operar o milagre na casa dele. E a gente vê que a caminho da casa desse homem, nós vemos que tem uma mulher que sofreu com fluxo de sangue durante um período de 12 anos. E ela toca na orla das vestes de Jesus. E essa mulher, ela era considerada impura, assim como o leproso que Jesus curou. Ela não podia entrar, por exemplo, no templo, porque se isso acontecesse, ela poderia ser penalizada com 40 chicotadas ou sendo apedrejada até a morte. Isso era considerado algo extremamente impuro. Porém, ela sabia quem poderia de fato purificá-la. Ela conheceu o médico dos médicos e Jesus salvou a vida dela. Jesus vai até a casa do chefe da sinagoga. As pessoas falaram que a menina já tinha falecido, as pessoas riram de Jesus, mas diz que Jesus, a tomando pela mão, ela se levantou e diz que essa notícia corria por toda parte. Com tantos sinais e maravilhas, por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Alguns iam para ver o que ele estava fazendo, outros iam atrás de um milagre, outros queriam entender o que estava acontecendo. E fala que Jesus teve compaixão daquelas multidões, porque ele olhava que Israel estavam como ovelhas sem pastor, como filhos estavam perdidos, sem saber para onde ir. E Jesus, ele vai falar no final do capítulo 9, no versículo 37 e 38, vai dizer assim: Então Jesus
disse aos seus discípulos: "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara." Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, ore ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Em seguida, nós vamos ver aqui no capítulo 10 a escolha dos 12 discípulos. A partir desses 12 discípulos, inicia a Igreja de Cristo e agora uma Israel espiritual, formada por nós, os gentios e pelos judeus. Depois disso, nós vemos alguns ensinamentos de Jesus a respeito de ir pregar as boas novas, e ele relata para os discípulos que eles não deveriam levar muitas coisas em suas viagens. Tudo aquilo que ele cita em Mateus capítulo 10 eram provisões que as pessoas levavam para viagens mais longas. Quando Jesus fala que eles não deveriam levar essas coisas, Jesus está nos ensinando que seguir a Cristo também é um caminho de dependência. Nós nem sempre estaremos seguros com tudo aquilo que a nossa mão, tudo aquilo que o nosso braço pode proporcionar, mas sim tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar a nós, que Ele é a nossa provisão. Pois Jesus fala para que eles tenham cuidado, porque os discípulos estarão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos, então eles deveriam ser espertos como a serpente, só que simples como uma pomba. Astutos como a serpente, porque a serpente é rápida de fugir do perigo, de fugir quando ela se sente ameaçada. Só que simples como uma pomba, porque Jesus também nos ensina que nós não revidamos as perseguições com violência, mas com a simplicidade, com a humildade do Evangelho. Então Jesus aqui já está falando da perseguição que o seu povo sofreria desde aquela época. Ele relata que todo aquele que ficar firme até o fim será salvo. Jesus também fala sobre as dificuldades que iriam acontecer ao decorrer do caminho, as divisões e os conflitos que iriam acontecer, diz que eles iriam ser rejeitados e que eles iriam sofrer muitas coisas, até mesmo pela sua própria família, por seguirem a Cristo, principalmente porque em uma ideia judaizante, eles não veem o cristianismo como algo bom, e isso traria muitas dores para a vida dos discípulos de Jesus. Por último, Jesus fala a respeito das recompensas, daqueles que recebem os seus discípulos, aqueles que dão um copo de água, aqueles que mantêm a obra funcionando, aqueles que com todo amor e zelo cuidam para que aqueles que servem o reino de todo o coração possam avançar. Também a nossa parte, manter aquilo que está acontecendo no reino em todo o mundo. Nós podemos ajudar aquele que está perto, podemos ajudar aquele que está indo, e assim o reino vai avançando. Já nos capítulos 11 e 12, grupo de pessoas que consideravam Jesus como de fato Messias, outro grupo considerando que Jesus não é o Messias, e outro grupo de neutralidade, em dúvida, será que Jesus é de fato o Messias? E a primeira pessoa que aparece nessa posição de neutralidade é João Batista. Ele estava preso e ele pede que pessoas perguntem a Jesus: você é aquele que há de vir ou nós devemos esperar outro? E Jesus fala, anuncia a ele o que está acontecendo. E é isso que nós vamos ler em Mateus capítulo 11, versículo 5. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho, que é uma referência a Isaías 61. Alguns estudiosos falam que essa dúvida de João Batista pode ter vindo por ele estar encarcerado há muito tempo e também porque ele profetizou a respeito de um batismo de fogo. E isso não tinha acontecido, ele não tinha visto isso e talvez ele estava um pouco angustiado com essas questões, então ele fica em dúvida: será que Jesus é de fato o Messias ou será que vai ser outro? E aí ele recebe aqui a confirmação, porque está se cumprindo na vida de Jesus tudo aquilo que o Antigo Testamento declarou a respeito dele. Além disso, nós vemos que existe um grupo de pessoas que acreditam que de fato Jesus é o Messias e o Filho de Deus, que são as multidões, aqueles que acompanham Jesus por toda parte, aqueles que escutam os seus ensinamentos. Se você for olhar o subtítulo que tem em cima do versículo 25 do capítulo 11 de Mateus,
Está escrito Jesus, o Salvador dos humildes. Esses eram aqueles que de fato aceitavam Jesus como o Messias. E Jesus vai até falar no versículo 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus aqui ele traz o convite, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei descanso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Só que em contrapartida, indo para o capítulo 2, nós vamos ver aquele grupo de pessoas que afirmavam que Jesus não é o Messias, que são os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Eles acreditavam que Jesus era um falso profeta, ou que Jesus blasfemava contra o Senhor e dizia que Jesus expulsava demônios porque ele era o maioral dos demônios. Então eles tinham uma interpretação totalmente equivocada de quem era o Cristo, ou seja, vendo tudo aquilo, eles se incomodavam porque eles se sentiam ameaçados com tamanha autoridade que havia sobre a vida de Jesus. Depois Jesus vai trazer ensinamentos sobre a árvore e os seus frutos, que a árvore boa vai trazer frutos bons, que a árvore má trará frutos maus. E aí Jesus fala, raça de víboras, como vocês sendo maus podem falar coisas boas, porque a boca fala do que está cheio o coração. E além dessa exortação que Jesus traz nesse momento, que começam algumas tensões, nós podemos também aplicar nas nossas vidas. Não somos pessoas boas se da nossa boca saem coisas ruins. Tudo aquilo que sai de nós revela aquilo que está em nós. Se Cristo está em nós, ele será revelado. Se ele só é revelado em nós de palavras, as nossas atitudes acabarão revelando outra coisa. Então que venhamos nos examinar as palavras que saem da nossa boca e que sejam coisas boas, que sejam um fruto bom. Interessante que aqueles religiosos não acreditavam que Jesus é o Messias e eles começam a pedir por um sinal. E todos os sinais já estavam diante deles, principalmente analisando o Evangelho de Mateus, que é o evangelho que mais traz referências do Antigo Testamento, que traz referências dos sinais e maravilhas que Jesus operou. Nós vemos que aquelas pessoas estavam tampando seus olhos, tampando seus ouvidos para aquilo que estava diante delas. Filho de Deus operando sinais e maravilhas no meio do seu povo. E eles ainda pediam por um sinal. Fazendo a nossa realidade, quantas vezes o Filho de Deus está operando em nossas vidas, operando no nosso meio, habitando no nosso meio, e nós ainda pedimos um sinal de que Ele está conosco, um sinal de que Ele realmente nos ama, um sinal de que Ele está ao nosso lado, sendo que Ele é o próprio Emmanuel, que Ele prometeu estar conosco. Então que não venhamos a pedir um sinal, mas que venhamos a contemplar tudo aquilo que Jesus tem feito. Para finalizar o estudo de hoje, vamos falar a respeito das parábolas do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo 13 é totalmente composto por parábolas, começando sobre a parábola do semeador. Um homem que saiu a semear e ele foi jogando sementes, e somente no último solo, que era um solo com uma terra boa, somente ela deu fruto, dando 100, 60 e 30 por um. O solo somos nós, o semeador é o Senhor. O Senhor sai semeando sobre todos. Alguns fingem seguir a Cristo, outros se deixam levar por qualquer vento de doutrina, mas somente aquele que está firmado em Cristo é um bom solo, e ele sim dá fruto. Tem duas parábolas aqui que têm um significado semelhante, que é a parábola do joio e a parábola da rede. Jesus está falando que o joio e o trigo, eles crescem juntos, só que não pode tirar o joio da plantação, porque senão o trigo vem junto também. É necessário que o joio e o trigo cresçam juntos. E aí, quando for feita a colheita, é lançado fora o joio e o trigo é separado. Jesus está falando que o mal e o bem crescerão juntos. Nós habitamos juntos na terra, mas no fim, no juízo, o Senhor separará o mal do bom. Além disso, tem a parábola da rede. Jesus fala que o reino do céu também é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar. E aí, quando essa
rede é puxada, nele tem peixes bons e tem peixes maus. Os peixes bons são separados, só que os peixes ruins, eles não vão servir para nada, não vão servir de alimento, então eles serão jogados fora. Da mesma forma, o Senhor separará aquele que é puro, aquele que é firmado em Cristo, aquele que rejeitou a palavra e o chamado do Senhor. Além disso, Jesus começa a comparar o reino dos céus com muitas coisas. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, só que quando ela cresce, ela fica maior do que as hortaliças. Jesus está falando aqui sobre o crescimento do reino de Deus, o crescimento que iria acontecer do cristianismo assim que ele subisse aos céus e começasse a igreja através dos primeiros apóstolos. É que ele compara também o reino dos céus como um fermento que uma mulher mistura numa massa até ficar levedado. Jesus continua falando sobre o crescimento que aconteceria do reino de Deus através dos primeiros cristãos. Nós vamos finalizar aqui com as outras duas parábolas, que é a parábola do tesouro escondido e a parábola da pedra preciosa. Ele diz que o reino dos céus também é como um tesouro escondido num campo que o homem achou e escondeu lá, e vendendo tudo o que ele tinha, ele comprou aquele campo. E também que o reino dos céus é como um homem que negociava e procurava por boas pérolas, mas achando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquela pérola. Jesus está nos falando nessas duas parábolas que o reino dos céus é mais precioso de tudo aquilo que nós podemos desejar, que nós podemos querer, que nós podemos conquistar. Nós precisamos deixar tudo aquilo que nós consideramos precioso, tudo aquilo que nós desejamos, todos os nossos sonhos, o nosso conforto, e viver uma vida de renúncias para conquistar o nosso bem mais precioso. E aqui nós finalizamos essa terceira etapa do estudo do Evangelho de Mateus. Ainda teremos mais 2 semanas de estudo e prosseguiremos para Marcos, mas eu pretendo te ver aqui da próxima vez. Foi um prazer estar com você hoje, é um prazer compartilhar a respeito da Palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado o seu coração, que tenha sido útil para você conhecer mais e aprender da Palavra de Deus. E se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar com amigos, com a família, com pessoas que precisam estudar a Palavra de Deus, e que juntos possamos conhecer mais a Cristo para podermos fazer Ele conhecido. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, que você possa curtir e compartilhar, porque dessa maneira você está ajudando o reino a avançar. Se você deseja também o nosso cronograma de leitura do Novo Testamento 6 meses, o link está aqui na bio, você pode baixar, compartilhar com algumas pessoas e juntos nós aprendermos cada dia mais a respeito da Palavra de Deus. Muito obrigada por ter ficado até aqui, que Deus te abençoe, beijos e até mais.